Pois é, esse vídeo aqui é um vídeo alerta que eu achei bastante interessante aqui para o pessoal, porque realmente é um problema isso, né? A gente não tem nenhuma indicação de que vai acontecer isso, ou seja, que o PT no Banco Central vai fazer algum tipo de confisco ou problema assim, mas essa possibilidade existe, né? Lembra, quando foi aprovada a autonomia do Banco Central, isso significa que agora o Roberto Campos Neto ele tem a presidência do Banco Central até 2024, até o final de 2024. Em 2025 vai assumir um presidente do Banco Central indicado pelo Lula. E esse presidente do Banco Central, por sua vez, vai ficar na presidência por 4 anos também, até o final de 2028. Então, ou seja, na verdade, o Lula não perdeu o direito de indicar o presidente do Banco Central. Ele simplesmente tem que esperar 2 anos para fazer isso, né? E o próximo presidente, quem ganhar em 2026, vai ter que aturar o presidente do Banco Central do PT, tomando conta da economia lá no Banco Central. E aí que vem o grande problema, né? O Banco Central hoje em dia está virando bastante poderoso. O Pix hoje em dia é usado por muita gente, né? O Banco Central antigamente era uma entidade que fazia apenas a regulamentação da economia, mas ela acabou tomando um papel de também participar dessa transferência de dinheiro, participar da economia de certa forma como um facilitador, né? O Banco Central, com o Pix, se ele quiser, ele se torna o banco único no Brasil. Ele pode fazer isso, né? Para pensar. O Banco Central já sabe quanto cada pessoa tem no seu valor aí na sua conta por conta do Pix, então poderia facilmente fazer esse tipo de coisa, sem contar a tal da CBDC, né, que é a moeda Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital de Banco Central, que está sendo implementada aí. Enfim, isso é um ponto que é preocupante realmente. O Banco Central que vem aí, ele vai ter muito mais controle sobre a economia do que o que tinha antes, né? Do que tinha, por exemplo, no primeiro governo do Lula, né? Enfim, isso não quer dizer que ele vai fazer alguma coisa de errado. Pode ser que seja realmente um nome técnico que vai fazer as coisas certas e coisa e tal. Mas vocês sabem o desespero do PT, o desespero da esquerda como um todo, né? A esquerda brasileira está realmente desesperada porque está vendo que está perdendo força, que cada vez menos pessoas se sentem representadas pela esquerda, cada vez eles têm mais dificuldade de se eleger. Isso daqui para frente só vai piorar, como eu já falei para vocês. O grande problema vai ser em 2024, na eleição de prefeitos, em que a elite aristocrática socialista brasileira vai perceber que mesmo com todo o ataque a Bolsonaro, mesmo com todo o ataque à direita e coisa e tal, os caras ainda vão fazer, a direita brasileira ainda vai fazer muito mais governador e muito mais prefeito e vereador do que antes, né? Então, no final das contas, eles vão ficar aí muito mais apavorados no final das contas. Eles acham que, por exemplo, o PT foi mal nas eleições de 2020 porque não tinha presidência da República. E, de fato, né, isso é um fator, né? Quando você está na presidência da República, você pode desviar dinheiro para as prefeituras que você quer que o prefeito ganhe, você pode segurar o dinheiro das prefeituras que o prefeito você quer que eles troquem. Então você consegue, dessa forma, influir nas prefeituras pelo Brasil afora, né? O PT considera que ele perdeu muito da força na eleição de 2020, de prefeitos e vereadores, justamente porque o Lula não estava na presidência, né? E que a direita ganhou muitas prefeituras, ganhou muita coisa naquela ocasião, porque era o Bolsonaro estaria fazendo isso. Só que não é esse o problema. O problema é muito anterior, como eu falo para vocês, é um problema realmente de ideologia. Então, quando chegar 2024, eles vão perceber que esse poder do Lula não é tão grande assim, que ele não vai conseguir trazer tantas prefeituras para a esquerda quanto se está imaginando, né? E aí, no desespero desse pessoal, não é possível descartar que eles façam alguma atitude amalucada, do tipo bloquear dinheiro das pessoas da direita, começar a perseguir abertamente quem é de direita e bloquear acesso no Banco Central. Esse tipo de coisa acaba sendo um inferno realmente, acaba sendo uma coisa complicada, né? Então isso aí é só um aviso, né? O Banco Central poderá congelar seu dinheiro, encerrar contas e muito mais, né? Isso, ele está falando aqui do real digital, né? Mas, na verdade, ele no governo, mesmo com o real normal, ele vai ter um poder
muito maior. Então, eu não sei não, eu fico muito preocupado com isso realmente. O real digital, como a gente viu, eu já fiz até um exemplo lá no meu canal Safe Source, mostrando o código-fonte, coisa e tal, era óbvio que eles iriam fazer alguma coisa para congelar dinheiro, para permitir que o Banco Central tirasse dinheiro e coisa e tal. É evidente que eles fariam isso. É o que eu falo para vocês. Uma CBDC não é uma criptomoeda normal, né? É evidente que eles fariam essa questão de bloqueio e coisa e tal. Mas a preocupação que levanta aqui a Veja, nessa reportagem originalmente da Veja, ela vai além disso, né? Ou seja, eles têm acesso também aos bancos, eles têm esse poder também junto ao mercado financeiro. É uma coisa realmente de se aproveitar aqui esses 2 anos, que ainda é o Roberto Campos Neto, que ainda não temos o Banco Central nas mãos do Lula, para a gente tentar tirar o dinheiro aqui do Brasil, tentar ao máximo proteger o seu dinheiro, né? É o que eu falei aqui, eu falei na época que a questão de bloquear coisa no CBDC, no real digital, é lógico que eles iriam fazer isso. É evidente que eles iriam implementar esse tipo de coisa, não é novidade nenhuma, né? CBDC não é criptomoeda, não é Bitcoin. O Bitcoin é que é feito para ser resistente ao governo. As criptomoedas em geral não têm essa proteção toda e uma CBDC muito menos, né? Outra coisa totalmente diferente. Enfim, já é o esperado isso daqui e traz esse medo disso ir além do CBDC, né? Realmente, até onde vai esse interesse do Lula de sacanear as pessoas aqui no Brasil depois que ele tiver a presidência do Banco Central? É difícil dizer. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.